versículos, tá? E antes de começar a entrar na palavra a fundo, eu gosto muito do profético, né? Eu sou aquelas irmãzinhas do reteté do profético. Porque o que vem a ser o profético, tá, gente? O profético, na verdade, é um ato de uma atitude visível para falar e ativar algo do invisível. Então, exemplo, o tema aqui é ide, plantando a semente. Em Romanos 10, capítulo 14, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Renata, mas eu vou pregar aonde? O profético diz: Praia Grande, São Paulo, Brasil e mundo. Aleluia. Para onde eu irei, Senhor? Ele vai dizer em que área e para onde você estará. Então o profético, ele faz com que sementes, eu peguei uma de milho, que era a única que tinha em casa, mas as sementes sejam plantadas. Glória e a aqui Deus. são os vasos que serão plantadas a semente nessa manhã. E você vai dizer: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu irei? Então nós vamos agir no profético para você ter claro o plano que Deus tem na sua vida. Aleluia. Profético não é um teatro. Profético não é um ritual, nada disso. O profético é fé em movimento. Não sei aí se as pastoras são do profético, mas Deus disse hoje que aqui vai ser envolvido no profético. Né? Glória a Deus. Então vamos lá. Começando a palavra, né? O id, plantando a semente, que é o tema do nosso ano. E o Senhor me trouxe a iniciar o ano com ele, né? Falando sobre ele. Abre para mim Mateus 28, do 19 ao 20. Então, Romanos 10, 14, enquanto ela abre Mateus. Romanos 10, 14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Por que você está aqui hoje? Vamos fazer uma reflexãozinha. Como você conheceu Jesus? Pode falar, gente. Como vocês conheceram Jesus? Vou falar. Ninguém conheceu Jesus, então peraí que eu vou apresentar vocês a ele. Ouvindo falar dele. Ouvindo falar. Então nós aprendemos ouvindo falar porque teve alguém que nos pregou. E existem muitas pessoas aí fora que ainda não conhecem sobre ele. E quem somos nós? As pessoas que vamos semear a semente. Mateus 28, do 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Amém. Se Deus traz esse versículo, o id é um convite ou é uma ordem? É uma ordem. E quem que atende às ordens? Pessoas obedientes. Quando nós obedecemos a ordem que o Senhor tem para nós, Ele se responsabiliza. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, Ele se responsabiliza. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. Então por que nós vamos ter medo? A diaconisa Mônica, eu pedi para ela fazer a oração. E ela falou: eu não consigo falar, porque na hora eu fico nervosa e eu esqueço todas as coisas que eu tenho que falar. Eu falei: então você vai fechar os seus olhos e vai falar com Deus como se só tivesse você e Deus. Você não tem que ter palavras bonitas, você não tem que ter uma oração incrivelmente assim, não, é a sinceridade do seu coração. Se você se sente mais segura, escreve. E na hora, se você vê que você não vai conseguir, você lê a oração que você fez antes. Que bonitinha. Não deu. E fez uma oração linda com o coração dela.
E é sobre isso. Eu falei, às vezes você tem uma crença que te limita de que você não consegue. Mas Deus não deu espírito de ousadia. Ele deu de covardia e de temor. Ele deu de ousadia. Então, seja ousada. É a primeira de muitas. Deus vai te usar muito na oração. Então, nós precisamos ousar para que entendamos que o Senhor quer e fará nas nossas vidas. Bom, ide não é uma opção. Ide é uma identidade. Quando Deus nos chama, Ele nos muda a identidade. Aí eu lembro de Paulo, que era Saulo. Ele não era um missionário, ele não estava em missão. Ele era um missionário. Então, o propósito dele se transformou em quem ele era. Então, o seu ide, o seu chamado não é sobre uma opção sua. O Senhor já traçou, desde o ventre da sua mãe, o que Ele designou para você. E o seu chamado não é sobre uma opção, eu quero atender o chamado de Deus. Claro que o chamado de Deus, a gente tem o poder de falar, não quero, e Deus está ok, Ele respeita a nossa vontade. Mas quando existe um chamado, esse chamado arde tanto no nosso coração, que por mais que você fale, não, eu não quero, você quer. Eu lembro quando eu saí lá de São Paulo, que eu vim pra cá, eu falei, Deus, agora eu não vou trabalhar mais. Não vou fazer mais nada, e aí agora eu vou só cultuar, eu entro na igreja, às 10 da manhã, vou embora, fico a semana, oro em casa, faço em casa, não quero mais cuidar de gente, não quero mais cuidar de pessoas. Aí o Senhor me traz pra cá. Trabalho mais que em São Paulo. Porque o chamado está dentro de nós. Por mais cansada que a gente esteja, o chamado arde, a gente faz. Vocês acham mesmo que a vassoura tem rodinha no pé e ela não se cansa? Eu acho que cansa. Mas quando se tem um chamado, faz com amor. Não se importa. Então que o Senhor possa tirar todo o conforto, tirar a gente da nossa zona de conforto, tirar a gente de toda aquela questão de medo, de temor e trazer a gente para onde o Senhor quer que nós estejamos. Abre para mim Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8, tá? Gente, ide é o quê? Quando a gente pega o dicionário, a palavra ide, ele significa movimento, deslocamento, ruptura de conforto. Ide é sair da zona de conforto. Não é fácil ide não, por isso que eu falei, vamos dizer, eis-me aqui. Isaías, capítulo 6, diz assim, no ano, isso é Isaías falando, tá gente, que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu, também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Quem não se vê como Isaías aqui? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, e envia-me a mim. Isaías, ele era pecador, Isaías era um homem impuro, assim como nós. Só que Deus permitiu com que Isaías visse a Deus. Ele viu lá, os serafins cantando santo. E aí ele fala, meu Deus, eu? Mas quem sou eu para estar na sua presença? Quantas vezes nós não falamos isso?
Deus, eu, né? Como diz a nossa pastora, eu, toda doida, maluca? Não, Deus, não é possível. Mas Deus faz, e Ele só quer uma pessoa disposta ao ministério dele. Ele fala quem? Ele mostrou tudo isso. E depois ele fala, quem que eu vou enviar? E aí Isaías de prontidão disse, eis-me aqui, envia-me. O eis-me aqui, gente, então começa dentro de nós. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele reconhece a sua limitação. Aí ele é purificado. Então, sentir o id é quando você sente. Eu sinto antes de eu ir, tá? Eu sinto chamado. Eu me coloco diante de Deus. Deus me purifica. Ele me alinha dentro daquele chamado. Ele me redime. E aí eu vou. E aí eu sei que Ele é comigo. E aí eu sei que eu não tenho que temer. Porque o Senhor é comigo. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração. Nós vamos ter 6 orações no decorrer da palavra. Cada dia, cada hora vai ser uma pessoa para fazer as orações. Quem falou, eu não sei se eu vou, se livrou dessa, tá? Mas quem não falou, entrou nele. Aleluia. No id do Senhor. Então todas as orações vão ser nessa mesma base, com autoridade. E vocês vão repetir com autoridade. Óbvio, só se você está disposto. Se você for no Isaías e quer ser transformado para ir aonde o Senhor te mandar, repita comigo hoje. Pai. Pai. Assim, será que ele ouviu? Pai. Pai. Hoje. Hoje. Eu me apresento. Eu me apresento diante de ti. diante de ti. Não como espectador, Não como espectador, mas como resposta viva. mas como resposta viva. Levanta as mãos assim. Aqui estão as minhas mãos. Aqui estão as minhas mãos. Aponta para o seu pé. Aqui estão os meus pés. Aqui estão os meus pés. Aqui está a minha boca. Aqui está a minha boca. Aqui está a minha história. Aqui está a minha história. E aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. Quebra toda resistência